Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar a Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal, uma lei muito robusta, tá? E por isso nós vamos trabalhar em partes, ok? Mas antes de a gente começar, pessoal, se você não se inscreveu no canal ainda, não deixa de se inscrever, tá? E também de ativar o sininho, pois assim vocês irão receber atualizações, notificações referentes aos materiais aqui do canal e também referente à continuidade dessa playlist, ok? Então, bora começar! Bom, pessoal, a Lei 12.651 de 2012, também conhecida como Código Florestal, tem como matéria estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, também da proteção das áreas de preservação permanente, que são as APPs, e também as áreas de reserva legal. A definição das áreas de preservação permanente, assim como da reserva legal, nós veremos em breve, tá? No terceiro artigo dessa lei. Além disso, o Código Florestal estabelece normas sobre a exploração florestal, sobre o suprimento da matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e também o controle da prevenção de incêndios florestais. Sobre cada uma dessas matérias, o Código Florestal estabelece normas a serem seguidas. Além disso, prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance dos seus objetivos. Ainda no artigo 1º, temos os princípios nos quais o Código Florestal deve se basear, visando o desenvolvimento sustentável, que eu sempre comento nas aulas, O que é desenvolvimento sustentável? É você conseguir o quê? É você utilizar os recursos naturais de forma controlada, de forma planejada, seguindo todos os parâmetros legais, para que haja sim progresso econômico, mas que isso não comprometa a quantidade oferecida desses produtos pela natureza, para que as próximas gerações também tenham acesso a isso. Então, que princípios são esses, pessoal? A afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade, do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Esse princípio está totalmente alinhado com o quê? Com o conceito que a gente acabou de ver, com o conceito de sustentabilidade, que compete ao Brasil, de fato, exercer o seu compromisso com a sustentabilidade, protegendo seus ecossistemas, protegendo a sua riquíssima biodiversidade, os seus recursos naturais, estando atento também ao sistema climático, de modo que as próximas gerações também tenham acesso a todos esses recursos. Mais um princípio: reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e também de bioenergia. Esse princípio, pessoal, reforça a importância da agropecuária, que é um setor responsável pela produção de alimento, no progresso econômico, assim como em colocar o Brasil em evidência onde? No mercado internacional, através da exportação de alimentos, por exemplo, mas também em seu território, nacionalmente. E esse princípio também menciona a importância da vegetação nativa, que é aquela vegetação própria daquele local, a vegetação original. É uma vegetação que não foi introduzida, ela já nasceu ali. Ou seja, da importância de se conservar essa vegetação de modo a garantir o quê? De modo a garantir a sustentabilidade. Outro princípio: ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Esse princípio mencionado pelo Código Florestal tem a ver com a busca na compatibilização na proteção das florestas com o uso produtivo das terras, Essas ações elas devem ser feitas também sem comprometer os recursos hídricos, os recursos dos cursos d'água, os recursos presentes também no solo e também a vegetação de um modo geral. Mais um princípio: responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa
e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e também nas áreas rurais. Esse princípio, pessoal, diz que a responsabilidade na preservação da vegetação nativa e também na manutenção das funções ecológicas, que são funções relacionadas a quê? A interação entre meio ambiente e seres vivos, assim como social, é uma responsabilidade comum, compartilhada entre os diferentes entes de federação, né? Uma vez que o meio ambiente é um bem de uso comum, é um bem comum do povo, tá? Então, compete aos entes federativos criar medidas públicas, né? Criar políticas públicas visando essa preservação. Mais um princípio: fomenta a pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Então, esse princípio, né, é um outro princípio que estimula o quê? Nesse caso, ele estimula a pesquisa, né, a tecnologia, de modo a encontrar meios alternativos e mais eficientes para a preservação dos recursos naturais, né? Assim como da conservação da nossa vegetação, das nossas florestas, né, da vegetação nativa. E agora, fechando os princípios do Código Florestal, temos a criação e a mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e também a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis, né? Então, gente, esse princípio diz sobre a importância de quê? De incentivos econômicos, né? Que envolvam o quê? Envolvam dinheiro, que se destinem a quê? As ações de preservação e também de recuperação da vegetação. Vamos para a leitura do segundo artigo. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem. Ou seja, pessoal, são florestas que nasceram naquelas áreas e oferecem produtos importantes às terras em que elas pertencem. São bens de interesse comum a todos os habitantes do país, então é um bem coletivo e cabe a todos preservar e proteger essas florestas, exercendo seus direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Então, algumas florestas elas são demarcadas e possuem proprietários, que terão que se condicionar às normas gerais dessa lei. O parágrafo 1º diz sobre o uso irregular na utilização e exploração da vegetação, seja por ação ou omissão ao Código Florestal. Essas irregularidades terão que ser respondidas, sem prejuízo da responsabilidade civil, além de serem aplicadas sanções, ou seja, punições de ordem administrativa, civil ou até mesmo criminal ou penal. E mais uma informação importante, trazida pelo parágrafo 2º, as obrigações sobre o uso da terra têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza no caso de transferência de domínio ou posse de imóvel rural. Ou seja, pessoal, se o proprietário repassar as suas terras, as obrigações não cessam com ele. Elas são transmitidas para o comprador do imóvel, ainda que ele não seja o responsável direto pelo dano ao ambiente. Então, a pessoa adquiriu aquele bem e, junto a esse bem, ela também adquiriu as responsabilidades de reparar os danos, né, que estão ali presentes naquela área. Bom, pessoal, vamos para a nossa primeira questão da CESP e SEBRASP, que diz o seguinte: caso seja constatada a supressão de vegetação de área de preservação permanente situada em imóvel rural alienado, a obrigação de promover recomposição da vegetação será transmitida ao comprador do imóvel? E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Então, vocês vão parar o vídeo, vão analisar o slide anterior para estar acertando a questão, tá? Bom, pessoal, essa questão está certa. Vemos que a obrigação de reparar o dano ambiental está atrelada a quem possui o imóvel, independente se a degradação ambiental aconteceu antes dessa pessoa assumir aquele bem. Essa redação está no parágrafo 2º do artigo 2º do Código Florestal. O artigo 3º traz definições importantes, como o da Amazônia Legal, que inclui os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, e também as regiões situadas ao norte dos estados do Tocantins e Goiás e ao oeste do estado do Maranhão. Outra definição importante é da Área de Preservação Permanente, APP, que é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, né, que é aquela vegetação original,
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Gente, esse conceito é muito importante, muito cobrado em prova, tá? A área de preservação permanente, a APP, é uma área necessariamente protegida. Por que é protegida? Porque possui funções importantes em relação ao meio ambiente, como na proteção de recursos naturais, de ecossistemas, da biodiversidade, além de conferir estabilidade às áreas de encostas e relevo, por exemplo, que são áreas mais frágeis à ação da chuva. São áreas que podem causar impactos ao ser humano, né, e também à natureza, como, por exemplo, desmoronamento, né? São áreas mais vulneráveis. A vegetação, muitas vezes, ela dá estabilidade a essas áreas, porque diminui o impacto da chuva, diminuindo as chances de acidente. Por isso, são áreas que têm que ser protegidas, não podem ser alteradas, porque elas cumprem algum papel importante na natureza. E também, pessoal, em relação à biodiversidade, porque são áreas que facilitam o fluxo gênico. O que é fluxo gênico? É a troca de informações genéticas entre os seres vivos. E com isso ocorre o aumento da variabilidade genética, que é muito importante para a conservação das espécies. Outro conceito importante é da reserva legal. Pessoal, as questões de prova adoram trocar o conceito de reserva legal pelo conceito de área de preservação permanente ou vice-versa. Então vocês têm que ficar atentos quanto a isso, ok? E o que é reserva legal? É uma área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Então, pessoal, a reserva legal não é uma área protegida como a APP, e sim uma área que se localiza dentro de uma propriedade. Mas por ser uma área importante em termos de conservação, em termos da sua composição e por também desempenhar funções ecológicas importantes, como de servir de moradia para a fauna silvestre, por exemplo, tem que ter o seu uso econômico pautado em bases sustentáveis. Já a área rural consolidada é uma área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris, admitida nesse último caso a adoção do regime de pousio. Bom, pessoal, no caso da área rural consolidada, há a ocupação do homem, né? Ocupação antrópica, que tem que ser anterior a essa data de 22 de julho de 2008. E por já existir ocupação antrópica, existem nessas áreas edificações, ou seja, há construções humanas nessas áreas, além de melhorias nessas áreas, que são as benfeitorias, ou ainda atividades agro-silvopastoris, que são atividades que incluem a ação combinada do cultivo de determinado produto, né, uma lavoura agrícola, com a criação de animais e também com a presença de árvores. Estão essas três atividades integradas. No caso de atividades agro-silvopastoris, tem que se adotar um regime de pousio. O que é isso? É manter aquela área em repouso por um tempo, sem a atuação de nenhuma prática que desgaste aquela área, de modo a possibilitar a renovação dos seus recursos naturais. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: a reserva legal de propriedade ou posse rural define-se como área protegida com a principal função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem e a estabilidade geológica no imóvel. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Gente, lembra que eu disse que as provas gostam de trocar o conceito de reserva legal pelo de APP? Foi exatamente isso que essa questão fez. A reserva legal não é uma área protegida, né? E sim as áreas de preservação permanente. Essas sim são áreas protegidas. Encontramos essa definição onde? No terceiro artigo, inciso 2, do Código Florestal. Por isso, pessoal, essa questão está errada. Vamos para mais uma questão na SESP que diz o seguinte: a área rural consolidada é toda a área de imóvel rural com ocupação antrópica existente desde antes de 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvopastoris. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Não esqueçam de analisar, de pausar o vídeo, ok? Bom, essa questão ela está perfeita. O conceito de área rural consolidada é exatamente esse e está presente no terceiro artigo
mais precisamente no inciso 4 do Código Florestal. Então a questão ela tá certa. Vamos tirar mais uma questão para vocês verem a importância do artigo 3º, que traz essas definições, o quanto ele é cobrado em prova, tá, pessoal? A questão lá diz o seguinte: considera-se área de preservação permanente aquela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. E aí, pessoal, pausou, analisou, essa questão tá certa ou tá errada? Gente, mais uma questão, trocando os conceitos de reserva legal e de área de preservação permanente. Então, atente-se quanto a isso, ok? Essa definição não é de APP, e sim da reserva legal. Essa redação ela tá no 3º artigo, mais precisamente no inciso 3. Então, a questão ela tá errada. Vamos continuar analisando os conceitos presentes no artigo 3º. O que é pequena propriedade ou posse rural familiar? É aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária. Ou seja, pessoal, são as áreas exploradas para a agricultura familiar, muitas vezes exploradas para a subsistência, para a sobrevivência do agricultor e da sua família. Nessa pequena propriedade podem existir assentamentos, construções humanas e também projetos de reforma agrária. O uso alternativo do solo é a substituição da vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias e industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Ou seja, pessoal, o uso alternativo do solo consiste no reflorestamento de áreas para que ali sejam realizadas atividades diversas, como, por exemplo, geração de energia, extração de minérios e até mesmo ocupação humana. Manejo sustentável é a administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativa ou alternativamente a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. O manejo sustentável, pessoal, é a utilização racional e consciente dos recursos naturais, como a vegetação natural, tendo em vista o quê? Conseguir benefícios, mas para isso tem que se respeitar a capacidade de suporte da área manejada. Ainda no 3º artigo, vamos analisar quais são as atividades consideradas de utilidade pública. Bom, pessoal, ao longo dessa aula, vocês verão tabelas como essas, tá? Que eu fiz para estar auxiliando no estudo de vocês. Vocês podem estar printando ou até mesmo estar pegando lá no Instagram do canal. Eu estou sempre disponibilizando imagens para estar incrementando os estudos, ok? Então, vamos lá. São de utilidade pública as atividades de segurança nacional e proteção sanitária. Ou seja, atividades que ofereçam proteção ao território nacional. Contra o quê? Contra qualquer tipo de ameaça. Além disso, também temos as medidas sanitárias de controle na incidência de doenças, por exemplo, ou ainda de saneamento básico. Então, essas atividades de segurança nacional e proteção sanitária são consideradas de utilidade pública. Também são de utilidade pública obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos do solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento básico também, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, nesse último caso, no caso de mineração, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. Então, pessoal, obras de infraestruturas relacionadas a diferentes setores da sociedade, como transporte, sistema viário, produção de energia, além da extração de minérios, são consideradas de utilidade pública. Mas fiquem atentos, tá? Que tem uma exceção em relação à extração de minérios, né? A extração de areia, argila, saibro e cascalho não é considerada de utilidade pública, ok? Também é de utilidade pública atividades e obras de defesa civil, ou seja, obras que visem o quê? A prevenção de desastres, por exemplo. Também é de utilidade pública atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2 desse artigo, que são as funções ambientais
proporcionadas pelas áreas de preservação permanente. Então, as atividades que permitam a manutenção, a integridade dessas funções ambientais, elas são consideradas de utilidade pública. Por fim, pessoal, também é considerada de utilidade pública outras atividades similares, devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então, nesse caso, podem se tornar de utilidade pública atividades diversas, quando devidamente formalizada em processo administrativo próprio, numa situação em que não existe uma alternativa para aquela prática, tá? Não há outra alternativa técnica, ou até mesmo em termos de localização do empreendimento a qual se deseja construir. Vamos mostrar mais uma questão na CESP e SEBRASP que diz o seguinte: a construção de obras de infraestrutura destinadas às concessões públicas, como uma barragem para exploração de potencial hidrelétrico, pode ser considerada como atividade de utilidade pública para fins de supressão de vegetação nativa em APP? E aí, pessoal, pausou, analisou, essa questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, nós vimos na tabela que é considerada de utilidade pública as obras de infraestrutura destinadas às concessões e também a diversos serviços públicos, inclusive relacionados à energia, que é o caso da questão, né? Já que fala de barragem para exploração de potencial hidrelétrico. Essa redação está no terceiro artigo, inciso 8, a linha B do Código Florestal que estamos estudando, tá? Portanto, a questão está certa. São consideradas atividades de interesse social, aquelas imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, que é a floresta formada por vegetação original, né, que é própria daquelas áreas, tais como prevenção, combate e controle do fogo, para se evitar acidentes, né, como perda da cobertura vegetal, morte da biota, emissão de gases poluentes. Controle da erosão, que é o controle de situações que causem algum desgaste no relevo, que pode liberar sedimentos que se depositam em rios, pode acontecer enchentes, entre outras situações. Além da erradicação de invasores, que são espécies que atuam como pragas e matam espécies nocivas que não causam nenhum tipo de mal para o ser humano e muitas vezes são importantes em um cultivo. E também a proteção de plantios com espécies nativas. Também é considerado de interesse social a exploração agroflorestal sustentável, que são atividades que combinam a agricultura e preservação florestal com bases sustentáveis, praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar, muitas vezes com o objetivo de subsistência, ou por povos e comunidades tradicionais, como populações indígenas, quilombolas, por exemplo, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente, ou seja, desde que não modifique a cobertura vegetal original dessa área e não prejudique a função ambiental da área. Também é considerado de interesse social a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer, atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas. Então, pessoal, atividades de lazer, educacionais e culturais em áreas consolidadas são consideradas de interesse social. Também é considerado de interesse social a regularização fundiária, que é regularizar situações de ocupações irregulares de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Também é considerado de interesse social a implantação de instalações necessárias à captação e também à condução de água e de efluentes. Efluentes são resíduos industriais, por exemplo, tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. Então, as instalações que visem melhorar o abastecimento humano e também preservar os recursos hídricos são consideradas de interesse social. Também é considerado de interesse social atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. Lembra, pessoal, que a extração de areia, argila, saibro e cascalho não são consideradas de utilidade pública? Porque, na verdade, elas são consideradas de interesse social, ok? Por fim, também é considerado de interesse social outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Então, mesma situação que acontece na utilidade pública, né? São atividades diversas que, quando devidamente formalizada em processo administrativo,
numa situação em que não existe alternativa técnica ou locacional, por exemplo, elas se tornam de interesse social. Bom, pessoal, são consideradas atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias a travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. Então, as vias de acesso, como as pontes, que têm como objetivo permitir o acesso das pessoas e também da biota, para conseguir pegar água e também produtos da natureza, são considerados atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito do uso da água, quando couber. Então, pessoal, a instalação de infraestrutura que permita a captação e condução de água e também dos resíduos gerados, que são os efluentes, é considerada atividade eventual ou de baixo impacto ambiental, desde que se comprove o direito do uso da água, quando couber. É considerada atividade eventual ou de baixo impacto ambiental a implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, o ecoturismo é um turismo em contato direto com a natureza que utiliza bases sustentáveis, ok? Então, essas atividades, essas construções de trilhas para essa finalidade é considerada de baixo impacto. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental a construção de rampas de lançamento de barcos e pequenos ancoradouro. O que é ancoradouro, pessoal? É um local próprio para ancoragem segura de navios, por exemplo, tá? Então, a construção dessas estruturas, são consideradas atividades eventuais ou de baixo impacto. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental a construção de moradias de agricultores, familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. Então, pessoal, a construção de moradias que visem a habitação de agricultores familiares e também as pessoas que pertenciam a comunidades quilombolas, por exemplo, são consideradas atividades eventual ou de baixo impacto. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental a construção e também a manutenção de cercas na propriedade. Também é considerada atividade eventual de baixo impacto a pesquisa científica relativa a recursos ambientais, ou seja, que sejam direcionados ao meio ambiente. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental a coleta de produtos não madeireiros, que são extraídos das florestas, que não seja madeira, como por exemplo a resina, folhas, óleos, para fins de subsistência, para fins de sobrevivência e produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental o plantio de espécies nativas, que são originais daquela área, que não foram introduzidas, produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente e nem prejudique a função ambiental da área. Ou seja, desde que não provoque remoção da cobertura vegetal e não cause qualquer tipo de impacto na área. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental exploração agroflorestal, que combina em seu cultivo diferentes tipos de espécies vegetais, tendo em vista o quê? O consumo e também a comercialização. E manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente e nem prejudiquem a função ambiental da área. Ou seja, desde que não modifique aquela área e nem prejudique as suas funções ambientais, as suas funções ecológicas. É considerada atividade eventual de baixo impacto ambiental outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais do Meio Ambiente. Ou seja, outras atividades caracterizadas pelo CONAMA ou pelos Conselhos Estaduais como sendo de baixo impacto. Vou mostrar mais uma questão que diz o seguinte: com base no novo Código Florestal, uma pequena propriedade ou posse rural familiar, devidamente inscrita no Cadastro Ambiental Rural, não pode intervir ou suprimir vegetação em área de preservação permanente e reserva legal, ainda que seja para coletar produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas. E aí, pessoal, pausou, analisou, essa questão está certa ou está errada? Pessoal, lembra que vimos que consiste em atividades eventuais de baixo impacto ambiental, a coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e também a produção de mudas, como sementes, castanhas e frutos? Então, é permitido sim,
desde que esteja de acordo com a legislação específica e também seja para fins de subsistência ou produção de mudas. Essa redação está no 3º artigo, inciso 10, a linha H. Como a questão diz que não pode realizar a supressão, ainda que para coletar produtos não madeireiros para fins de sobrevivência e produção de mudas, a questão está errada, tá? Porque é permitido sim nesses casos. Bom, pessoal, vou dar continuidade com as definições presentes no 3º artigo. Vereda é a fitofisionomia de savana encontradas em solos hidromórficos, que são solos encharcados, usualmente com a palmeira arbórea, que é uma buriti emergente, sem formar dossel, ou seja, sem formar aquele estrato superior, que é comum nas grandes florestas, tá? Em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas, que são vegetais de menor porte. Manguezal é um ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formados por várzeas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha, ou seja, sofre influência de rios e mares, típicas de solos limosos, que são solos que contêm argila, além de areia, e também são lamacentos, de regiões estuarinas, na foz de um rio, e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. O manguezal ele é um ecossistema. A sua água ela tende a ser salobra, ou seja, um meio termo entre a água salgada e doce, porque se localiza em uma área de transição entre o mar e o rio. Além disso, costuma ser um berçário para algumas espécies, tá? Que procuram o manguezal como forma de abrigo para sua reprodução, porque é um ambiente com alta decomposição e, consequentemente, com muitos nutrientes. Salgado ou marismas tropicais hipersalinos. São áreas situadas em regiões com inundações frequentes, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica, que é uma vegetação de pequeno porte, também conhecida como ervas. O apicum são áreas de solos hipersalinos, situadas nas regiões entre marés superiores, apresentam a salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Então, o apicum tem uma salinidade maior que o salgado. Restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, ou seja, pessoal, recebe influência da água salgada, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, extrato herbáceo, arbustivo e arbóreo. Ou seja, possui um extrato mais variado, variando com plantas de pequeno porte, herbáceo e arbustivo, a vegetais de maior porte, que são as plantas lenhosas arbóreas, que são mais interiorizadas. Nascente é o afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. É quando o lençol freático, que é o quê? Que é um reservatório natural de água doce, subterrânea, aflora, e com isso inicia um curso d'água. Isso de forma perene, ou seja, de forma contínua. Já o olho d'água é o afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente. Então, no caso do olho d'água, o reservatório natural subterrâneo de água doce, ele aflora, ainda que de forma descontínua, diferente da nascente, que é de forma contínua. Leito regular é a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante um ano. O leito, gente, é o caminho pelo qual a água do curso d'água percorre. Área verde urbana são espaços, públicos ou privados, com predomínio de vegetação preferencialmente nativa, preferencialmente aquela que já se encontra ali, natural ou recuperada, previsto no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, que tem como objetivo disciplinar, regular o uso do solo, indisponíveis para a construção de moradias, destinadas aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Ou seja, a finalidade da área verde urbana não é habitacional, e sim servir de espaço de lazer, para recreação, para as manifestações culturais, por exemplo. Várzea de inundação ou planície de inundação são áreas marginais a cursos d'água, sujeitas a enchentes e também a inundações periódicas.
Ou seja, são áreas que ficam ao redor de cursos d'água e por isso tendem a inundar periodicamente. Faixa de passagem de inundação. São áreas de várzea ou planícies de inundação adjacentes a cursos d'água que permitem o escoamento da enchente. Nesse caso, essa faixa serve de caminho para a inundação escoar, para que a inundação ela vá embora, como o próprio nome diz. É uma faixa que dá passagem para a inundação. Relevo ondulado é uma expressão geomorfológica usada para designar a área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. O relevo ondulado apresenta curvaturas de terreno, que pode variar para mais ou para menos, e com isso possui diferentes classificações, de acordo com a intensidade dessas ondulações. Pousio. Prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais por no máximo 5 anos para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. O pousio, portanto, tem como finalidade fazer com que determinado solo ele respire um pouco, que ele fique livre por um tempo de atividades que possam danificá-lo e com isso ele consiga se recuperar, isso no prazo máximo de 5 anos. Áreas úmidas. Pantanais e superfícies terrestres, cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação, adaptadas à inundação. Então, são áreas que constantemente são cobertas por água e, por isso, sua vegetação é adaptada à inundação. A área urbana consolidada é aquela que atende os seguintes critérios: estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. Lembrando, gente, que o plano diretor é um instrumento que disciplina o uso do solo urbano, estando relacionado com a política de desenvolvimento urbano e, portanto, nesse plano vai estar definido o perímetro urbano na qual essa área urbana será ocupada, assim como será disciplinado por lei municipal específica. Dispor de sistema viário implantado, ou seja, dispor de um conjunto de vias, Estar organizado em quadras e lotes predominantemente edificados, ou seja, que possuem edificações, construções humanas. Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços, que possuem diferentes setores em funcionamento, indústria, comércio, instituições e também residências. Dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. Drenagem de águas pluviais, ou seja, que possua um sistema que permita drenar, que permita escoar as águas pluviais, que são as águas da chuva, de modo a evitar o quê? De modo a evitar enchentes, por exemplo. Esgotamento sanitário, ou seja, que ofereça saneamento básico. Abastecimento de água potável, que as residências sejam abastecidas com água devidamente tratada. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública e limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Crédito de carbono é título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacionável. E o que é crédito de carbono? É um título de direito sobre bem intangível e incorpóreo transacional. O crédito do carbono corresponde à quantidade de carbono que uma empresa deixou de produzir por adotar fontes limpas, por exemplo, transformadas em crédito, que é um ativo intangível, porque ele não existe fisicamente, mas possui valor competitivo. É como se fosse uma moeda do mercado de carbono. Daí as empresas com alto nível de emissão podem comprar esses créditos. Mais uma tabela que vocês podem estar acessando lá no Instagram ou printando. Essa tabela ela condensa as ideias do 4º artigo, que define as faixas das áreas de preservação, presentes em áreas rurais e urbanas, que correspondem, vamos lá, às faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos efêmeros, excluídos que são temporários, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura, 50 metros para os cursos d'água que tenham entre 10 e 50 metros de largura, 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura, ou seja, na faixa de 50 a 200, 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura, na faixa de 200 a 600,
500 metros para os cursos d'água que têm largura superior a 600 metros, tá? Gente, infelizmente isso é cobrado em prova e isso é eliminatório, né? Porque muita gente não para poder memorizar. Então é bom vocês criarem esquemas mentais para tentar memorizar isso, tá? Eu vou estar ajudando aqui com essa tabela. Então, gente, a faixa marginal, né, de área de preservação permanente, né, que fica ao redor de um curso d'água, vai depender do quê? Vai depender da largura daquele curso d'água, tá? Então vocês têm que parar e têm que memorizar essas faixas, ok? Também serão áreas de preservação permanente, presentes em áreas rurais e urbanas, as áreas no entorno, ou seja, as áreas ao redor dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Então, a regra é 100 metros, tá? Em zonas rurais. Mas tem uma exceção, que são aqueles corpos d'água com até 20 hectares de superfície, tá? Porque aí, nesse caso, não vai ser 100, e sim 50 metros. E 30 metros em zonas urbanas. Então, pessoal, existe essa distinção na largura da faixa da APP em zonas rurais e urbanas, isso onde? Ao redor de lagos e lagoas naturais. Bom, pessoal, essa tabela ela é muito importante, tá? Porque ela ajuda a organizar as ideias, já que a gente tem muita informação aqui, e também contribui na memória visual, ok? Vou mostrar mais uma questão da CESP e Sebrasp, que diz o seguinte: a área de preservação permanente de um curso d'água natural perene em zona urbana tem largura fixa de 30 metros a partir da borda da calha do leito regular. Já na zona rural, a largura da faixa de preservação permanente depende da largura do curso d'água. E aí, pessoal, pausou, analisou a tabela, me diz aí, essa questão está certa ou está errada? Pessoal, essa questão está errada. Essa questão embaralha um monte de informação. Essa distinção na largura da faixa da APP, na verdade, acontece ao redor dos lagos e lagoas naturais, e não nas faixas marginais de cursos d'água natural. No caso dos cursos d'água, essa largura de 30 metros para a APP não é fixa. Ela é referente aos cursos d'água de menos de 10 metros de largura, sem essa distinção entre a zona rural e urbana. Essa informação está no 4º artigo, inciso 1, mais precisamente na linha A, que está organizado naquela tabelinha que acabamos de estudar, tá? Que vocês têm que imprimir, emoldurar, cuidar com muito carinho, porque ela vai ajudar demais, tá? Portanto, gente, a questão está errada. Vou mostrar mais uma questão da CESP e Sebrasp, que diz o seguinte: a largura da faixa marginal de preservação permanente ao longo dos rios no território brasileiro é de 50 metros, para se evitarem perdas materiais e de vidas em casos de enchente. E aí, pessoal, analisou a tabela? Me diz, essa questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, o rio é um curso d'água. Curso d'água são corpos hídricos que desembocam, que desaguam em outro corpo d'água, como um outro rio, por exemplo. Essa largura da faixa marginal de preservação permanente de um rio vai variar. Ela varia de acordo com a largura do próprio rio. Por exemplo, os rios que possuem entre 10 e 50 metros de largura vai possuir uma faixa marginal de APP de 50 metros. Ou seja, isso varia. Não dá para dizer que é de 50 metros, porque isso vai depender do quê? Do tamanho do rio. Por isso, pessoal, a questão está errada, ok? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído, tenha sido esclarecedor para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, tá bom? E também me dá um retorno, tá? Uma mensagem. Eu gosto muito de receber o retorno de vocês. Bom, é isso. Também não deixem de explorar os conteúdos do canal, ok? Bons estudos e até a próxima parte desse vídeo. Tchau, tchau!